O que não te falam sobre vômitos em gatos? Seja bem-vindo, eu sou Lauren da Silva, sou formada em medicina veterinária e sou terapeuta energética, holística, espiritual para pessoas, animais, a relação entre tutor e pet, ambientes, empresas e tudo um pouco. Como médica veterinária, né, eu trabalho muito com a parte da integrativa, além de ser terapeuta de animais, mas juntando, linkando a ciência, né, a matéria com o espiritual. Então a gente tem que saber, né, integrar as coisas. A gente não pode anular a parte moderna, né, convencional, medicina ocidental, mas a forma que eu trabalho é olhando, né, estudando medicina chinesa, medicina ayurvédica, todas as medicinas que vieram antes das medicamentosas. Então, o que não te falam sobre vômitos em gatos? Por que gatos têm muito problema com vômito? Bom, a gente tem que pensar em várias questões, mas eu vou trazer algumas principais aqui para vocês, que é o manejo e a sobrecarga energética. Vamos começar sobre o manejo. O manejo, a primeira coisa que eu quero falar para você, tutor, é não se sentir culpado, porque o manejo é uma coisa que está sendo estudada de uns 10 anos para cá. É muito novo. A minha turma que teve a aula, né, de medicina felina, a parte de medicina felina, era uma matéria optativa, não era nenhuma matéria obrigatória. E eu me formei em 2021. Então já faz um tempinho. Então é algo muito recente ainda. A parte de nutrição em cães e gatos também é algo recente. A minha turma, se não me engano, foi a primeira a ter nutrição de cães e gatos. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. A terceira, talvez, não sei. Então é algo muito recente. Na faculdade, a gente aprende receita de bolo de medicação, de doença, né? E falando sobre universidade, faculdade, a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países, se não o primeiro país, em primeiro lugar, a ter maior quantidade de universidade de medicina veterinária. Quando a gente tem muito curso de medicina veterinária, a gente tem muito profissional ruim. Em todas as áreas, não é só na veterinária, né? Mas a veterinária, para vocês terem ideia, o Brasil tem mais curso que lá fora, que a Europa, que a parte dos Estados Unidos, Canadá, se juntar, assim, o Brasil ainda tá na frente, com tanto de curso. Tem curso em cada esquina, tem curso em, né, de toda forma. Então não é algo muito filtrado. A gente acaba tendo profissional de todo tipo. E a parte de felinos é algo recente, muito recente. Então, por isso que, eu tô tratando vômito, mas não resolve. Trata, não resolve. Sendo que, até inclusive, uma coisa que eu sempre me questionei bastante, né, antes de ir pra naturopatia, pra parte, né, mais energética em si, né, da medicina chinesa também, é que a gente tem um monte de medicação, mas é sempre passado as mesmas. Interessante, né? E é tudo muito generalizado, não é individualizado. Isso é uma coisa que eu tenho consciência desde quando eu fazia estágio, quando eu estava no curso de graduação de medicina veterinária, da relação do tutor e pet, que o pet era igual ao tutor. Se o pet era ansioso, o tutor era ansioso também. Se o pet vomitava, normalmente o tutor estava estressado ou ansioso também. E também tinha questão individual, então a gente pega muitos casos, eu ficava muito no internamento, então eram casos muito parecidos. Mas cada um reagia de uma forma, cada um tinha um histórico. Depois eu comecei, quando eu me formei, com a comunicação intuitiva. Também fui me aprofundando nessa individualização. E onde que a gente entra com o manejo aqui? Falei da questão da culpa. Por quê? Porque o médico veterinário, os mais antigos, a maior parte que não continuou estudando depois, não estudou sobre medicina felina. Para muitos, o gato ainda é um cão pequeno. Só que a espécie é completamente diferente, a anatomia é diferente, a fisiologia é diferente. Gato é carnívoro estrito. Aqui que a gente entra com manejo, principalmente. Gato é carnívoro estrito. Isso significa que ele é um animal, uma espécie que precisa de carne todos os dias. É 80% de carne, proteína animal. E aqui eu não vou nem entrar na questão de veganismo, vegetarianismo, mas se você uma coisa que eu tive muita dúvida quando eu entrei para ser vegetariana, agora eu não sou mais, por questões de saúde. Mas. E outras questões também, né?
Mas eu tive essa dúvida, né? Tipo, eu tenho um cão, tenho um gato, eles têm essa natureza de ser carnívoro, como que eu lido com isso? O veganismo, o vegetarianismo, traz a questão de respeitar a espécie também. Então, respeitar que o meu gato é um carnívoro, respeitar que o meu cão é carnívoro. Eu sou onívora. Meu corpo se adapta. Mas o do cão e do gato, futuramente, também estarão adaptados. Eles também estão sofrendo essas alterações genéticas para receber alimentos vegetais. Mas tudo tem um propósito. É o ciclo natural. Quando a gente pensa em indígenas, por exemplo, né? Os indígenas, eles comem a carne da caça, eles não comem churrasco todo fim de semana, igual a gente. É todo um negócio muito sagrado, né? Muito bem ritualístico, inclusive, para respeitar a vida, respeitar o sagrado. E é comer o que o seu corpo necessita. Não por gula, mas por o que precisa. A base alimentar deles é raízes. Entendem? Só que eles respeitam as espécies que são carnívoras, então o tigre vai comer um animal menor. E é respeitado, é a natureza. Mas aí é outros 500. Então o gato ele precisa comer carne. Para o sistema dele funcionar, ele precisa de carne. Só que qual que é o principal problema? O gato ele tem que ter a adaptação alimentar no início da vida. Uma média ali de entre 4 a 1 ano, 4 meses a 1 ano, que tem essa fase de adaptação. Se ele não é adaptado, depois é muito mais difícil de adaptar. A comer sachê, a comer uma alimentação diferente, uma ração diferente, um sabor diferente. Gato é autista, gente. Eu sou autista, eu vejo o nosso gato é igual. Se você não sabe se reeducar alimentar, se ter essa reeducação alimentar é muito difícil. Se você não entende por que você não está querendo comer um determinado alimento, é muito mais difícil. E o gato, você não vai ficar fazendo comunicação intuitiva o tempo todo, ensinando ele a comer. Ele tem essa questão da espécie em si, que é muito mais autoritária, vamos dizer assim, ainda nesse momento. É um padrão muito mais forte para aquela alma que está encarnada como o gato. Então isso precisa ser respeitado também, porque o nosso corpo físico é o que nos permite ter a experiência da matéria, a evolução na matéria, por meio da matéria. Então, a principal questão do manejo errado é alimentar. O gato que precisa comer 80% de proteína animal está comendo 80% de carboidrato. E normalmente são carboidratos pró-inflamatórios. E aqui a gente entra com a medicina chinesa junto. Ração é uma alimentação sem energia vital e é uma alimentação fria e seca. O que isso quer dizer? Não quer dizer necessariamente do grão em si, né? De você olhar e ver realmente. Mas se você se permite sentir, né? É igual você comer uma bolacha industrializada. É fria. Se você perceber o seu corpo, ele esfria comendo aquilo. E além disso, ele não te nutre. Não tem uma energia vital. E não tem nutrição também, não tem nutrientes. A ração é a mesma coisa. E o que acontece? O nosso estômago ele é uma panela de pressão. Ele precisa de água, umidade, e precisa de calor para conseguir iniciar a digestão. A digestão já começa aqui na saliva, na verdade, né? Na boca, mas a gente focando agora no estômago, que é onde vem a questão dos vômitos, né? Principalmente. Tem a questão do fígado e tal, mas eu vou chegar lá. Mas a questão do estômago precisa de umidade, de calor. Se não tem umidade e calor, não vai digerir direito aquela energia, não vai digerir aquele alimento como deveria. Sem falar na questão do pH. Então, o gato ele tem um pH preparado para receber carne, para receber proteína animal. E não é alimento industrializado. É a carne em si. É a carne recém-abatida. Quando a gente pensa no gato, na natureza, ele mata a presa, uma pequena presa, e logo em seguida ele já come. Ele não fica lá deixando no congelador, ele não coloca no fogo para alterar aquela carne, né? Ele não vai misturar uma batata ali junto, um arrozinho cozido. Ele vai lá e come a carne recém-abatida. Então, o certo seria o gato comer a carne recém-abatida. Só que a gente tem várias adaptações, né? Principalmente por quê? Porque o gato ele não é ensinado, na maior parte das vezes, porque ele já é separado da mãe muito cedo, ele não é ensinado pela mãe a se alimentar de alimentos diferentes. E muitas vezes nem a mãe é acostumada a se alimentar de alimentos diferentes, exceto as que sobrevivem na rua.
Então tem todas essas questões. O manejo, ele começa muito cedo, na fase de filhotinho. Com 2 meses, ele já tem que ir tendo esses cuidados, né? E hoje é totalmente alterado. Mas entendeu a questão da alimentação? Carne. Não vai cortar a ração agora e começar a dar carne. Você vai fazer o manejo com um médico veterinário nutricionista, um médico veterinário que entenda de alimentação, de dieta, respeitando a espécie, respeitando o biotipo, respeitando a energia do alimento, a energia do animal. Falei inclusive da energia, né? A questão do estômago, ele não vai digerir a energia vital daquele alimento, porque aquele alimento não tem, no caso a ração. O que começa a acontecer? Começa a acumular energia. Não consegue eliminar a energia ruim. É como se você começasse a criar um monte de muco energético no seu corpo. O que esse muco energético começa a fazer? Câncer. Começa a fazer doença crônica. Começa a fazer vômito. Por quê? Porque o corpo quer eliminar aquela energia. Então ele acha uma forma que é o vômito de eliminar aquela energia que está parada. Não tem nutrição vital. Não tem nutrição energética. Não tem nutrição, né? Nutrição em si alimentar. Então o corpo ele vai tentar eliminar por vômito, por diarreia, às vezes constipa, porque daí não tem a água. Então a água também entra na questão do manejo. O gato ele tem mais dificuldade de tomar água, porque o gato ele está acostumado na espécie em si, na natureza, a tomar água das fontes naturais, água com movimento. E hoje é o que? A água da pia, que é cheia de contaminantes, né? Um monte de verme, inclusive. E às vezes é água de filtro que não tem movimento, é só uma água parada. Né? Tem animais que tomam, mas a maior parte dos gatos não tomam. E qual que é a principal questão que a gente também tem em relação com a água? A água, quando a gente pensa no elemento água, ele tem a relação de nutrição, mas também tem de movimento. Lembra que eu falei ali da ração? Que ela tem uma energia que não é uma energia vital e ela fica parada, que o estômago ele não consegue digerir? Ele começa a afetar o baço. O baço, na medicina chinesa, ele tem a relação de movimentar as energias no corpo, relacionado mais fluidos, né? Que a medicina chinesa diz. Os fluidos, movimentar os fluidos. O baço parado, não movimentando, começa a estagnar tudo. E aí o fígado também, o gato, ele é muito reativo, né? Ele é muito estressado, fácil de estressar. Isso tem ligação com o fígado na medicina chinesa. Aí tem relação com a vesícula biliar. E o que o gato tem bastante? Questão de fígado, questão de vesícula biliar, questão de estômago, questão de intestino. Por conta do manejo. Alimentação seca para uma espécie que precisa de água, porque naturalmente em casa, dentro de apartamento, ele não consegue tomar água sozinho, ele não tem nem estímulo para isso. E a água na natureza também vem muito da carne recém-abatida, né? Muita água na carne. E, além disso, nós temos a questão também que o gato, ele tem questões renais. Ele tem tendência a questões renais por conta da água e porque ele tem muito menos células filtrativas no rim, que permite que ele, né, tome menos água. A gente tem um cálculo certinho para cada espécie, a gente tem um cálculo certinho, né, para cada indivíduo, a necessidade de ingestão de água, a quantidade de ingestão de água diária. Cada um tem a sua própria ingestão. Mas o gato, necessariamente dizendo, ele já tem uma quantidade menor de células filtrativas no rim, o que já traz uma maior necessidade de tomar água. E também tem a questão que ele não tem adaptação. Por isso que a gente insiste, coloquem filtros elétricos, né? Filtros que façam o movimento da água, para estimular o gato a beber água. Porque está na espécie, na natureza, na ancestralidade que ele carrega, essa conexão com a água e o movimento. E aí a água ajuda a movimentar também a energia que está parada da ração, da alimentação. E não só da alimentação, mas entrando agora também na sobrecarga energética. Quantos aqui não tem a crença que o gato veio para ser filtro energético? E aí coloca o animal realmente nessa posição de filtro. E aí o que acontece? O gato já tem a própria cruz para carregar. Ele tá ali para experienciar ser gato, não para ser sua mãe, seu pai que fica limpando tua sujeira. Ele veio para ser gato, para experienciar o que é ser gato. E aí coloca lá, esse é filtro, então vai ficar filtrando minha merda, né, minha sujeira aqui. Vai ficar filtrando minhas cagadas. Né? Não estou fazendo limpeza energética, não estou me cuidando, não estou me autoconhecendo. O gato que tem a missão espiritual com você, pronto, se ferrou.
vai ficar se sobrecarregando, vai ficar vomitando, vai ficar tendo câncer, vai ficar tendo FIV, FeLV. Por quê? Porque você não tá fazendo o seu trabalho. Então, a sobrecarga energética, ela atinge primeiramente e principalmente a região de plexo solar, que é o chakra que rege estômago, fígado, baço, vesícula biliar. A gente desce para chakra umbilical, intestinos, pâncreas, rins. Chakra básico também tem relação com os rins, mas mais principalmente com a bexiga, as uretras, os ureteres e a uretra. Corrigindo, né? E o intestino também. Então, base, manejo e questão energética. Quando a gente pensa em chakra umbilical, relação de intestinos, a questão dos rins, também tem ligação com o apego, o tutor muito apegado a informações, a crenças, a situações, a pessoas, a profissões, inclusive. Então, trava. Ou vomita muito, porque tá querendo limpar. Sobrecarga energética vai querer limpar. Isso é do próprio corpo querendo fazer a limpeza. Muitas vezes não é de forma consciente do gato, mas é como se fosse uma própria proteção do gato. Porque o tutor não tá fazendo a proteção dele e o gato não tá tendo alguém que faça essa proteção para ele. O tutor não está querendo pagar uma mesa quântica, por exemplo, para trabalhar essa questão de esponja energética que o gato está sendo. E não é só aplicar reiki, não é só aplicar isso, só aplicar aquilo. Os gatos, as almas que estão encarnadas como gatos, muitas vezes estão encarnando com um adendo ali no contrato espiritual que, ó, você tem que servir puxando a energia do seu tutor. Por quê? Porque a humanidade ainda não tem a consciência que o gato não tá aqui para servir o outro. Tá aqui para evoluir junto. Então os dois têm que se trabalhar. E aí o gato já vem com essa crença. Não, só vou servir, né? Eu só posso estar aqui se eu ficar adoecendo pelos outros. Então tem que fazer essa ressignificação na cabecinha dele também, que eu consigo fazer na comunicação intuitiva, na reharmonização frequencial, que daí já entra com outros tratamentos juntos, inclusive físicos. Né? Então tem várias adaptações que a gente pode fazer. Mas o principal, coloca uma água filtrada com movimento para esse gato. Eu gosto muito do filtro eletromagnético. Tem filtro com ozônio também e tal, são bons, muito bons. E eu só consigo tomar água desse jeito. O nosso gato, ele toma água de tudo. Mas, como médica veterinária, eu indico que você coloque um filtro. Se for de ozônio, melhor ainda, porque o ozônio tem várias propriedades, né? Antimicrobianas, questões de saúde, prevenção. E o de eletromagnetismo, né? O filtro eletromagnético, ele regula as moléculas de água que normalmente elas estão desequilibradas e desarmônicas. Então, o filtro eletromagnético, ele faz com que a água fique harmônica. Por isso que é uma água mais leve, normalmente, de tomar. Uma água mais gostosa de tomar. A ozônio também é gostosinha, mas ela é mais, vamos dizer assim, química, de certa forma, né? Mas é uma química boa. Enquanto a eletromagnética, ela movimenta as energias no seu corpo também, faz o seu corpo ficar mais harmônico. Eu uso o da Forte Mag, se não me engano. Então fica essa indicação para vocês. Mas tem outras marcas, mas eu não conheço. Então, é isso, gente. Manejo. Então, questão de alimento. Não troque de uma hora para outra ação. Não troque de uma hora para outra a alimentação. Vá aos poucos, gradativamente, colocando o alimento natural, a carne. E se você quer fazer a dieta base sendo carne, vá com um médico veterinário que entenda disso. E de preferência com alguém que entenda de dieta chinesa, porque tem a parte energética dos alimentos. Então eu sou uma pessoa que tem muito yin. Na verdade, tem muita bagunça do yin e do yang, mas de forma geral, o que é mais predominante em mim é o yin, até por eu ser o sagrado feminino, né? Então, o feminino tem ligação com o yin. Então, eu preciso de alimentos que me esquentem mais, principalmente no inverno. Então, no inverno, eu tenho que adaptar a minha alimentação para uma alimentação mais quente, que me esquente mais. Então, alimentos mais picantes, tudo mais. No calor, daí tem que adaptar. Então é uma coisa adaptável, não é simplesmente só dar ração todo santo dia. Muitas vezes com alimentos, ingredientes pró-inflamatórios, alimentos transgênicos. Então, se você ama o seu pet, se você ama o seu gato, dá essa atenção para o manejo alimentar, para o manejo de forma geral, porque o estresse, né, de animal entediado, animal depressivo, animal ansioso também vai gerar questão de vômito, questões infectocontagiosas,
FIV e FeLV, normalmente com falso negativo no exame, principalmente se é o exame rápido, dá falso negativo. O exame rápido, o teste rápido, ele só vai pegar e dar o positivo se tiver muita quantidade de vírus circulante no sangue. Se não tiver uma quantidade alta de vírus circulante no sangue, ele não vai dar positivo. E até o positivo a gente tem que considerar, porque pode ser um pico, mas a imunidade está dando conta, entendem? Mas, né, na minha consciência, uma vez positivo, a gente tem que sempre tomar cuidado. E como o inconsciente coletivo é de FeLV, de FIV e de PIF, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, mas a gente pode conseguir manter a imunidade, né, complementando com as terapias integrativas. Eu tive um paciente que a gente complementou com a parte energética, faleceu por outros motivos, não foi pela FeLV, mas ficou super bem. Até a pelagem mudava, assim, era lindo, lindo, lindo. Então, essas são as minhas questões para falar para vocês, né? E eu falei da sobrecarga energética também, que até ataca principalmente o plexo solar, mas ataca o resto também, tá? Né? Acumula em tudo. É um peso, uma carga que o gato fica carregando, principalmente no plexo solar, por ter essa sensibilidade. Né? E chakra umbilical, por ter relação do sagrado feminino, sagrado masculino, que no planeta ainda é desequilibrado, ainda é muito extremista também, né? Muito ego, ao invés de ser alma. E o chakra básico, que tem relação muito com medo. E o gato, ele carrega pela ancestralidade, mas também em si, a questão do medo. Por quê? Porque os seus ancestrais vêm da rua, vêm de abuso, vêm de ser sacrificado, vêm de ser do preconceito, né? Então, tem isso que está na ancestralidade, na energia e na alma carregando essas informações. Então, fico à disposição, caso alguém tenha interesse, para a gente aprofundar no caso do seu gato que está vomitando. Não vamos separar a integrativa da convencional, a gente vai juntar, então uma vai integrar a outra, as terapias energéticas vão integrar, a parte de medicina chinesa vai integrar. A gente não pode separar, a gente tem que juntar e ver o que funciona para o seu pet, que às vezes tem pets que reagem muito bem à energia, mas tem pets que precisam de algo realmente, de um fitoterápico, alguma coisa nesse sentido, né? Um floral, né? Tem animais que reagem super bem a floral, tem animais que não ligam muito, parece que não reagem muito bem. Não reage muito bem, mas demora mais para reagir. Por quê? Porque tem que olhar mais a questão física. A reorganização frequencial tem ferramentas específicas dentro dela que olham bastante o físico também. A gente já se aprofunda em questões de alma. Então é tudo uma integração, vocês entendem? A gente não é o corpo, mas a gente também não é só a alma. A gente não é só as emoções, a gente não é a mente, a gente é tudo, 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 tudo. É integração, uma única coisa. Né? É como se fosse o copo de água. A água não é o copo, mas o copo também não é água, mas os dois são uma única coisa quando estão juntos. Então é a mesma coisa, gente. Nós somos a alma, nós somos o corpo físico, as emoções, a mente, tudo junto, tá? Então é dessa forma que eu trabalho, olhando por completo.